obrigada, boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite, é sempre muito legal, eu adoro o ambiente acadêmico, é um ambiente que eu me sinto muito feliz, fui muito feliz durante minha graduação, mestrado não tanto, mas eu fui feliz também, né? Sempre tem uma tensão extra. Mas, assim, eu adoro poder falar para alunos, né, pessoas que estão começando, né, com vários questionamentos sobre o que fazer, quais decisões tomar. Então, é bem legal poder falar para uma galera que tem muita coisa ainda para descobrir na vida, né? Eu faço das palavras das Vânia as minhas, assim. Eu agradeço o convite, o Diego, né? E é um prazer enorme para a gente estar podendo juntar um pouquinho essas áreas que são tão complementares, né? E ao mesmo tempo parecem ser tão distantes em comunicação. É muito bom ter oportunidades como essa que fazem com que a gente se una como um todo, né? Porque isso gera melhorias para as duas áreas. Então, muito obrigada pelo convite. Com certeza. Eu vou me apresentar. Meu nome é Vânia Teófilo. Eu trabalho há mais de 25 anos com design. Antes mesmo de entrar na faculdade, eu já comecei a trabalhar com design, então eu tenho uma carreira um pouquinho longa. Hoje, né, nos últimos 10 anos, especialmente, eu tenho trabalhado muito com UX e com Service Design. Eu sou bacharel em design pela Universidade Federal de Pernambuco e também fiz meu mestrado lá em design de artefatos digitais. Hoje em dia, eu presto consultoria para empresas, desde startups até empresas de grande porte, estatais, bancos, enfim. E também sou líder do programa de mentoria do Leitos da UX Brasil, que é uma comunidade global, que tem um capítulo no Brasil e que está em várias cidades do Brasil, acho que em 21 ou 22 cidades nesse momento. Em Uberlândia tem um capítulo também. E o Ladies That UX é uma comunidade voltada para o público feminino, para apoiar e promover as mulheres dentro da carreira, né? No meu tempo livre, quando dá tempo, né? Eu gosto muito de jogar World of Warcraft, faz acho que uns 9 anos que eu jogo. Às vezes eu jogo mais, às vezes jogo menos, né? E agora ainda falta um tempo para a próxima expansão, então estou de férias. Eu também gosto muito de projetos manuais, eu posso dizer que eu sou um pouco maker, um pouco crafter, então qualquer coisa que eu possa trabalhar as mãos, fazer prototipação física mesmo, com objetos, crochê, tricô, cozinhar, qualquer coisa que me tire um pouco só do pensamento, eu gosto bastante, né? E eu também cuido de plantas, depois da Covid, eu comecei a fazer uma selva aqui dentro de casa, né? Para conseguir ficar mais tempo dentro de casa, então estou me dedicando bastante a elas. Eu coloquei o meu LinkedIn, Vânia Teófilo, é fácil de achar. Então, qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo por lá, pode mandar mensagem. Às vezes eu demoro mesmo, porque não é uma rede social que eu sou muito ativa, mas pelo menos uma vez a cada 3, 4 dias eu vou lá, dou uma olhada, respondo. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, mandem lá que eu sou super acessível. Fiquem à vontade para falar comigo. Oi, eu sou Isabela Souza Guimarães. Eu estou iniciando um pouco ainda nessa parte do UX Design. Eu formei ano passado em Design na UFO. Já fiz uma pós-graduação em UX, né? E hoje em dia eu estou trabalhando como Product Designer Júnior na PEG Contas, mas meu relacionamento com o UX é um pouco maior, assim, do que a minha experiência de mercado, né? Eu sou líder do capítulo do Ladies That UX Uberlândia, então a comunidade local aí de Uberlândia eu estou ajudando, né, na participação e tudo. Inclusive a parte de eventos, quem tiver interesse, assim, a gente tem workshops, tem meetups, o público masculino também, né? E áreas de correlatas a UX são muito bem-vindas. Eu acho que a partir do momento que a gente tem uma conversa, né, mais plural e mais dinâmica, é mais interessante, né? A gente consegue ter bastante insumo, né? Então, vocês são muito bem-vindos, vocês serão muito bem-vindos nos nossos workshops e meetups e painéis. E nas horas vagas, né, eu sou uma aficionada por chá, tomo chá assim o tempo todo, mais do que café.
dizem que tem dois tipos de pessoa no mundo, né? Eu sou a galera do chá. Eu sou aficionada por quebra-cabeças, eu adoro resolver problema. Quando eu não estou resolvendo problema, eu estou caçando problema. Então, caçando problema para resolver. E gosto muito de animes antigos e de filmes de animação, que, assim, é a minha paixão acelerada, filmes de animação, stop motion, gráfico, efeitos visuais. Eu sou a chata do filme que fica olhando, assim, essas coisas. Então, é isso. Essa sou eu. E esse é o meu LinkedIn. Eu geralmente sou que nem a Vânia, não costumo entrar sempre. Mas qualquer dúvida, qualquer bate-papo, a gente está sempre disponível. Tá certo. Então, hoje a gente vai começar falando sobre o design, para a gente conseguir chegar no UX design, que é uma parte, né? Então, o design, originalmente, ele vem do verbo grego, latino, na verdade, não grego, latino, designare. E ele tinha duas... ele representava duas coisas, né? Tanto designar, né, planejar, mandar, executar, nessa parte mais projetual mesmo, quanto desenhar, pegar o papel e começar a escrever, anotar, fazer esquemas, né, para conseguir fazer um projeto. Então a gente já tem essa dualidade desde o começo. A gente às vezes acaba se apegando mais ao termo desenhar, porque é o mais comum, né? A gente tem um design gráfico, que é muito gráfico, né? A gente tem a parte do design de produto também, que começa na prancheta, começa no sketch, no rascunho. Então, essa é a parte mais visível do design, mas o design também ele é muito planejamento. Então, se você perguntar para vários designers, né, qual que é o conceito que mais atende ao que ele faz profissionalmente, isso pode variar. Para mim, sempre foi, na verdade, eu fui atraída para o design pelo aspecto ornamental, visual, né? Eu gostava muito da parte relacionada à arte, e depois, com o tempo, eu fui descobrindo que eu gosto muito da estrutura, né? Então, eu gosto muito de saber o que é que está acontecendo, de planejar, de conseguir ver o que tem por trás, né, para conseguir trabalhar isso. E hoje, a gente tem um termo no dicionário Merriam-Webster, a gente consegue vários enfoques, né, para o design, que é intencionar, conceber, planejar na mente, fazer uma padronagem no esboço, conceber ou desenhar planos, inventar para uma função ou fim específico, né? Então, quando a gente inventa um novo uso de alguma coisa, isso também é fazer design a respeito de alguma coisa. E, assim, que nem a Maria disse, ele é uma disciplina muito plural, né? Só que o principal objetivo dele é justamente projetar esses sistemas e otimizar as técnicas de produção. O design, ele é originário, né? Assim, o design como a gente conhece hoje, né? Ele tem muito forte essa tendência de ser originário dessa parte do design industrial. Então, ela é muito pautada na metodologia de produção mesmo, como que a gente pode pegar e fazer com que essa solução seja aplicada, né, de forma mais simples, que seja mais simples, mais eficiente, gaste menos recursos, né? Então, voltado mesmo, veio mais forte, né, a partir do design industrial. Mas o ato de projetar, ele é tão importante, tão inerente ao ser humano, né, que hoje em dia vira muito mais esse potencial, não só da criação para melhoria dos produtos e dos serviços, como também estratégia de mercado, como atrair consumidores de forma mais rápida, como criar relacionamentos mais sólidos entre marca e produto ou serviço e pessoa que utiliza. Isso. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que designer é que nem fazendeiro. Você pode ter um fazendeiro que planta batata, que cria porco, que cultiva cogumelos, champignons, shiitake, ou que cria peixe, ou que tem uma fazenda hidropônica. São modos de trabalhar muito diferentes, né? Eles vão ter técnicas, vão olhar para produtos específicos, mas o conceito básico de você cultivar, né, de você ter uma criação, é inerente para todos os fazendeiros. Com design é a mesma coisa.
A gente é uma área muito ampla, então assim, um designer que faz uma escova de dente, ele não sabe fazer um website e vice-versa, mas eles têm conceitos fundamentais muito fortes que tornam eles como designers, né? Eles conseguem ter esse pensamento de design, que isso vai permear toda a carreira mesmo, toda a profissão. E da mesma forma que a Vânia disse que cada um tem a sua expertise, né, de plantar de certa forma, fazendeiro, né, de plantar de certa forma, que é diferente do criador de peixes, que ele não planta, mas ele cria, né. O design também é uma ciência multi-interdisciplinar, ou seja, ele trabalha vários focos e ele conversa muito bem com várias áreas, inclusive com a tecnologia. Mas a gente sempre, enquanto profissional, tem formas de atuar de forma específica em cada um desses casos. E esses casos, né, a psicologia, a literatura, engenharia, próprios sistemas de informação, eles trazem algumas peculiaridades, né, nesse processo para justamente você ter interseções diferentes dentro do próprio design. Então, a gente vai mostrar algumas delas aqui, né? Esse é o design de produto, como a gente pensa design de produto em qualquer coisa que a gente interage, qualquer coisa que a gente tem palpar, testar mesmo. Então, você tem produtos digitais, né? Você tem produtos como uma cadeira, por exemplo, né? Alfaiataria, ou então livros, projetos mesmo físicos que você consegue mexer, interagir. Você tem o design gráfico, que ele é mais voltado para essa parte visual. Então, é onde você tem, por exemplo, o livro. Da mesma forma que ele é um produto físico, ele tem a capa dele. A capa dele tem informações visuais que você pode ter acesso, né? Você consegue interpretar algumas coisas a partir do título, do desenho, da forma como ele é, da forma como ele é estruturado. A gente tem também, por exemplo, no próprio design gráfico, questões voltadas para interface, né? Como, por exemplo, interfaces de jogos. É muito importante você ter esse coeficiente gráfico, né? E na própria sinalização, você tem esses aspectos onde você precisa de uma informação visual, tipo uma placa numa estrada, onde você consegue ver onde é que é o direcionamento que você precisa ir. Na verdade, a gente também tem vários... o design, ele é uma área muito ampla. Então, essa conceituação que a gente está colocando aqui, ela é bem básica. Ainda, tipo, daqui a 2 anos, isso tudo pode mudar, porque muda, né? Uma área muito em constante evolução. Então, por exemplo, o design do ambiente construído, que tem um pé na arquitetura, mas também tem um pé no design, ele é bem recente, né, essa nomenclatura, ela entrou, eu acho que faz uns 15 anos, então para o design é uma coisa bem recente, e a gente trabalha com design de superfície, sinalização. Então aqui nos exemplos a gente pode ver um caso de ambientação, em que as cores vão trazer emoções, ou vão gerar uma gestalt, né, uma semântica, para quem está entrando naquele ambiente, ter um entendimento do que é esperado dessa pessoa ali dentro. No mercado, a gente tem a disposição dos elementos, da mesma forma que quando a gente trabalha com o aplicativo, a gente dispõe os elementos, as barras, os ícones. Em um supermercado, a gente precisa saber achar onde é que está a batata, onde é que está a cenoura. Da mesma forma que no aplicativo eu tenho que saber onde é que eu dou enter, onde é que eu volto, né, onde que eu corrijo. E os sistemas de sinalização, que também são muito fortes do design gráfico e também entram muito em design do ambiente construído, para você conseguir se orientar espacialmente, né? Não ficar perdido no lugar, saber achar o seu carro de volta quando entra no shopping, né? Quem nunca perdeu o carro dentro do shopping, né? Temos o design de moda, que também é uma área bem tradicional do design, que hoje em dia já tem outros fatores que estão sendo trabalhados dentro da moda. A moda está se renovando, tem um movimento chamado Fashion Revolution, quem quiser saber mais, ele trabalha muito sobre os problemas que a moda causa. A moda está fazendo uma autocrítica da sua própria área, né, porque ela sabe que ela é uma das grandes poluentes, né, o fast fashion, ele trouxe um tipo de consumo que polui muito, então isso precisa ser trabalhado. Tem a condição de trabalho análogo escravo, tem várias condições, e também a moda está entrando nos wearables, que entram junto com a internet das coisas, entram com programação, e entram também com conceitos de produto gráfico. Então,
ao mesmo tempo que a gente tem diferenciações, meio que tudo está misturado também. E por último, mas não menos importante, né, que é o que a gente mais vai tratar por aqui, e vocês já viram alguns exemplos anteriores, né, em outras categorias, né, tanto produto quanto gráfico, quanto moda, quanto espaço construído. A gente tem o design de artefatos digitais. E aí é onde a gente pensa na hora em celular, né, como um computador, como que a gente interage com eles, mas a gente tem interfaces mais antigas também, que também são interfaces e também precisam passar essa informação visual de forma adequada. Aqui a gente trouxe como exemplo o medidor de pressão. Mas também, assim, se você for pensar, desde a época que o computador foi construído, assim, durante a era espacial, os astronautas tinham que comunicar com a base a partir de algumas interfaces, né? E também, se a gente for pensar na parte de interfaces para jogos, esse é um exemplo do World of Warcraft, que você tem que pensar várias interações, né, entre jogabilidade, estrutura, e também quem está interagindo com esse produto em questão de mouse, keyboard, né? Então você tem toda um pensamento, né, voltado tanto para as informações na tela quanto para as informações que a gente vai ter que mexer de forma analógica para poder interagir com esse produto. Então aqui a gente chega no UX design, né? Afinal de contas, a gente tem design de várias coisas. O que é o design de experiência do usuário, né? Então eu vou dar esse exemplo aqui. A gente tem um sofá que está bonito, tem um trabalho de cor, tem textura, né? Ele está bem conceitual, bem fabricado. Mas aqui é o elemento da beleza, do ornamento, da estética. Será que esse sofá é confortável? Para realmente usar esse sofá no dia a dia, geralmente, provavelmente eu, pelo menos, colocaria umas almofadas, talvez um encosto, né, estofado, alguma coisa assim, para me sentir mais confortável, né? Não sei se um braço também, né, para ajudar. Enfim, eu com certeza, se esse sofá fosse meu, eu iria intervir nele, né, para conseguir usar mesmo. E eu não sei se é o caso de vocês, mas quem aqui nunca teve ou nunca viu, nunca teve um vizinho, um parente, né, um familiar que tinha um sofá que era, assim, às vezes era um sofá horroroso, às vezes era um sofá muito desconfortável, né? E você fica anos e anos e anos com um sofá que é uma peça gigante, que você não tem, como é que você vai se desfazer daquilo? É um trabalho se desfazer disso. Então, na hora que isso entra na sua vida, você se adapta, né? Você coloca uma capa, você coloca almofada, você muda de posição, você tenta se adequar ao objeto, porque o objeto dá muito trabalho para você conseguir se desfazer dele. E o UX, ele entra justamente nisso, porque quando a gente entra no artefato digital, o artefato digital ele é muito efêmero, ele é um programa que eu baixo, é um aplicativo. Então, eu coloco um aplicativo no meu celular, eu posso tirar esse aplicativo a qualquer momento, é muito fácil eu jogar ele fora. É muito fácil eu baixar, não usar e deixar ele mofando lá, ocupando espaço no meu celular. Então, quando a gente pensa em artefato digital, a gente precisa ter essa consciência de que as pessoas elas vão se desfazer dele com uma facilidade muito grande. Mesmo quando você pagou por aquilo, ainda é muito fácil você se desfazer. Você pode comprar um jogo PlayStation, vamos supor. Então, assim, você tem o console, né, que você provavelmente vai guardar durante muito tempo, né, vai fazer alguma coisa, mas o joguinho mesmo, o cartucho, né, o CT, você vai colocar, não gostei desse jogo e tal, você vai esquecer ele num canto ou vai dar para um primo, enfim, vai se desfazer de alguma forma, né, e vai substituir facilmente por outro. No celular é mais fácil ainda, porque a facilidade de você baixar alguma coisa e a quantidade de opções que você tem nas Play Stores e nas lojas virtuais são quase infinitas, né? Então a gente precisa trazer uma camada que faça com que o usuário ele queira usar aquilo, para ele não se descartar tão facilmente do nosso produto que a gente projetou, programou, virou noite, né? Para não dar certo. Então é realmente um trabalho a mais, uma camada a mais de trabalho dentro do design. E a ideia que a gente tem, justamente por você ter esse risco maior, né,
de você jogar fora ou de você não precisar, a melhor forma de você não ter nenhum tipo desses problemas é você projetar já pensando, voltado para as pessoas. E, se possível, chamar as pessoas para esse processo de co-design, né? É muito do design contemporâneo a gente buscar trazer o usuário ou outras pessoas também envolvidas com o projeto, o programador, a pessoa de negócio, junto nesse processo de cocriação, para ter a menor quantidade de problemas possível e atender a maior quantidade de pessoas possível. Então, esses aqui são exemplos bem comuns que a gente até tem no dia a dia e consegue, assim, lembrar de várias histórias que já devem ter acontecido com vocês, de problemas que o usuário dá um jeito de fazer funcionar, né? Mas se ele tivesse a possibilidade de não utilizar ou de trocar aquilo, com certeza ele trocaria, né? O problema do ser humano é que ele é um tipo de animal, assim, altamente adaptável, né? Ele sempre está buscando soluções para problemas que sempre estão acontecendo. Mas e se o problema não tivesse ali, né? E se o problema, e se esse wayfind, né? Essa calçada tivesse sido projetada, já voltada para essa experiência, com base no que as pessoas já utilizavam antes, né? Porque esse caminho já estava ali. Ou então, o controle remoto. Quem nunca teve problema com controle remoto, apertou algum botão errado, depois para voltar, é tipo assim, 20 minutos para achar o botão que você tinha apertado antes para poder voltar na função. Então, são alguns dos problemas que o UX pode resolver de forma bem mais prática e bem mais rápida. Então, a gente tem dois pais do UX, né, o Jacob Nielsen e o Donald Norman. Jacob Nielsen, uma das frases dele mais contundentes é que você não é o usuário. Por mais que você tenha uma ideia genial, incrível, maravilhosa, você não sabe se as pessoas realmente precisam disso, se elas vão usar isso. O designer, ele precisa gostar das pessoas, ele precisa se interessar pelas pessoas, genuinamente, porque senão a gente não consegue realmente achar o que a gente precisa fazer, né? Como é que a gente vai alcançar essas pessoas. Aqui é um caso de uma pesquisa com usuário, se eu não me engano, foi na Espanha, mas eu não tenho certeza, porque esse caso é bem antigo, em que as pessoas, os designers foram, né, de uma clínica médica, lá de uma farmacêutica, foram pesquisar como que pessoas, usuários para remedicação de artrite, estavam abrindo o remédio. Porque o remédio, ele é bem difícil de abrir, precisa de bastante força e coordenação, e geralmente as pessoas que têm artrite, conforme a doença vai se desenvolvendo, elas ficam com muita dor nas juntas e elas não conseguem ter força, né, para conseguir fazer movimentos coordenados. Então eles foram pensar, as pessoas não reclamam da embalagem, mas deve ter alguma coisa errada, porque não é normal uma pessoa com artrite ter facilidade de abrir essa embalagem. Então eles foram ver como as pessoas estavam usando, né? E aí eles chegaram na casa dessa senhora de 80 anos e eles perguntaram para ela na entrevista primeira, né? Ah, você tem alguma dificuldade com a sua medicação, né? Tem alguma coisa errada, alguma coisa que a gente podia melhorar? Não, tá tudo bem, tudo ótimo. Não tem problema nenhum. Porque o usuário, geralmente, ele não sabe que ele tem um problema. Ele resolve, ele se adapta. A gente faz gambiarra 24 horas por dia. Tipo, muitas vezes é muito mais fácil a gente resolver um problema com a fita crepe no controle remoto do que pensar, eu vou mandar um e-mail para o fabricante de TV falando que isso realmente me enche o saco, eu estou no escuro assistindo um filme, aí eu teclo errado, aí saio e não consigo enxergar, não sei o que está acontecendo, enfim. Então, assim, você coloca fita crepe, você coloca o elástico, né? Você faz MacGyver, né? Não sei se tem pessoas com idade suficiente aqui para saber quem que era o MacGyver, mas ele resolvia basicamente tudo com uma fita crepe, né, um durex, alguma coisa que colasse, um grampo de cabelo e uma barra de chocolate. Enfim, né, esse era... E aí eles perguntaram para essa senhora, mas a gente pode ver como é que você abre? Ela, sim, pode. E ela levou eles para a cozinha e mostrou um fatiador de frios que ela tinha já há muitos anos, sem nenhum sistema de segurança, e ela pegava e
cortava a tampa, simples assim, ela resolveu o problema dela de uma forma extremamente perigosa. Então, a gente realmente tem que se interessar pelas pessoas e ir um pouquinho mais a fundo quando está trabalhando com design. E o Donald Norman, que também é o pai, né, da usabilidade, né, ele também fala assim que os engenheiros e as pessoas de negócio, elas são muito treinadas para resolver os problemas. Se você quer que um problema seja resolvido, você coloca o problema, coloca alguns engenheiros, nossa, na hora eles vão sair com várias soluções maravilhosas. Só que nós, designers, nós somos treinados para descobrir quais são os problemas que precisam ser resolvidos, quais são aqueles problemas que vão trazer sustentabilidade para o negócio, né? O que vai ser o diferencial de mercado. E o bom design é justamente esse que você não precisa pensar muito, ter muito esforço cognitivo para ver que, nossa, estou resolvendo o meu problema aqui. A maioria do design que a gente vê que é um bom design, ele é invisível. Ele não é perceptível pelo usuário porque ele já faz aquilo com uma naturalidade, né? Então, a gente fala que a gente está fazendo o nosso trabalho bem quando o usuário não tem nenhum tipo de reclamação. Quando a gente está recebendo reclamação é porque a gente tem que melhorar. Mas quando não está recebendo nenhuma, elogio, assim, a gente só solta até foguete, né? Como se diz. Mas o bom design que a gente vê é aquele que o usuário não percebe que teve um problema ali. E lembrando em como não ter nenhum problema ali, essa era a internet em 2006, 2005, né? E, assim, hoje em dia a gente olha para isso e pensa, gente, como assim, né? Muito, nossa, por onde eu clico, onde eu vou? Será que é pop-up? Né? E justamente esse é um dos principais motivos em questão de mercado, de por que é bom, interessante você investir em UX. Porque isso era normal em 2006. Hoje em dia, se a gente não se atualiza, se tem alguém que lança um site dessa forma, é praticamente inaceitável, né? Pode passar para frente. E hoje em dia, assim, por mais que a gente tenha soluções bonitas e eficientes e tudo de bom hoje em dia, isso não quer dizer que daqui 2, 3 anos essa solução já vai ser tão boa. Às vezes vai vir um concorrente seu que vai trazer uma solução melhor justamente porque ele investiu em UX. Então, onde a gente fala que o design é uma estratégia competitiva também, é justamente nesse ponto, de que se você não correr atrás de um bom design hoje em dia, alguém vai correr atrás de um bom design e vai passar na sua frente. Sim, aqui a gente chega no trabalho em UX, né? O que efetivamente a gente faz, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, num Kindle, Kindle é um livro eletrônico em que a gente tem uma interface física que a gente pega, a gente precisa de ergonomia, né? A gente precisa de interação, interface ali para os botõezinhos. A gente também precisa da parte de interação dentro do produto, né? Como que as letras vão se dispor, como que vai ter a visualização, contraste, figura fundo, vários detalhes assim. E ele também agrega serviço, ele tem uma loja ali dentro. Ele não é só um produto que você usou e deixa do lado. Você pode até deixar do lado, né? Mas se você quiser, você pode fazer outras coisas com ele. Você pode entrar na loja, pode fazer pesquisa, pode ver o que as outras pessoas citaram daquele livro que você gostou. Enfim, tem até um certo nível de interação bem interessante numa experiência do livro, né? Que era uma experiência única de você abrir um livro, folhear páginas, né? Começar num ponto, terminar num outro ponto. E aí o Kindle e os outros artefatos de leitura digital também entram nesse nível para você conseguir ter essa interação, para você conseguir ter uma coisa além do que você já tinha, né? Um novo modo de usar, né? E ali do lado você tem uma clínica, né? Quem nunca foi para uma clínica e ficou lá, ou um hospital fora, esperando para ser atendido, para ser chamado, né? Aquela cadeirinha que não é muito confortável, aí vem alguém tentando sentar do seu lado e a pessoa passa, parece no cinema que passa apertadinho, enfim, é bem incômodo, né? Uma situação que você já está doente, você já não está se sentindo muito bem, né? Você quer um alívio, você está sofrendo, enfim. Então, a gente pensa na experiência, tanto na experiência do serviço, né, do atendimento, quanto na experiência da venda do produto em si, né, do livro, da diagramação. A experiência ela permeia todos os aspectos do design.
Se você falar que tem esse aspecto que não existe experiência, pesquisa um pouquinho mais que você vai encontrar. Tipo, mesmo em moda, você fala, esse salto, esse sapato é lindo, com um salto fabuloso, mas e a experiência de andar nele? Dá para andar? Dói o calo, aperta? Né? Tipo, esse sapato parece super confortável, mas ele é agradável, é bonito, enfim, ele condiz com que a pessoa, a mensagem que ela quer passar, enfim, são várias camadas que ficam se entrelaçando. E para visualizar aqui, só para ter uma ideia desse contexto, o UX, ele precisa, o designer, ele não trabalha sozinho, nunca. Nenhum designer consegue ter todo o conhecimento do mundo para conseguir desenvolver um projeto, para ter ideias sensacionais. Primeiro que ele precisa das pessoas, ele precisa entender o que é o sensacional para o usuário, para o cliente, e ele precisa conseguir ter outros olhares, ter o olhar do negócio, ter o olhar de quem está programando, de como é que aquilo vai funcionar, né? Porque não adianta você fazer um aplicativo maravilhoso que ocupa toda a sua memória do seu celular e fica inusável, né? Você não consegue simplesmente usar aquilo, você desiste apesar de gostar. Enfim, então aqui é só uma amostra, esse gráfico é só para mostrar assim, que é super complexo e é uma área também para quem gosta de estudar. Tipo, porque você vai passar a vida inteira estudando, vai passar a vida inteira aprendendo coisas novas. Se um cara de TI inventa uma coisa, muda totalmente a área, então você tem que começar do zero. É bem legal, é bem dinâmico também. Você não vai ficar entediado nunca, isso eu garanto. E antigamente desculpa, essa daí, me empolguei. E justamente por ter essas mudanças, né, no próprio mercado de UX, no mercado de design, a gente tinha alguns anos atrás a lenda do unicórnio, né, a lenda do UX unicórnio, que nada mais é do que um designer faz tudo, né, e reza a lenda de que faz tudo muito bem. Só que, seguindo a mesma linha de raciocínio, se você está doente, você está com o pé quebrado, por exemplo, mantendo essa linha do hospital, você não vai num clínico geral, você vai no ortopedista. Se você está com problema nos rins, você não vai num ortopedista, você vai num reumatologista. Ou então você não vai no clínico geral, você vai no clínico geral para você descobrir o problema, né? Agora, para você tratar, você vai no médico especialista naquele assunto. Então, quando a gente vê aquele designer generalista de tudo, né? Ninguém consegue fazer tudo muito bem sempre, todas as vezes, né? Então, é onde a gente geralmente tem categorias separadas para cada tipo de profissional dentro da área de UX, né? Porque aí realmente, como é uma área que a gente tem que estudar bastante, a cada vez a gente está tendo que se reinventar em cada uma dessas áreas novas, né? Só que geralmente, o que o UX designer, o que o profissional que trabalha com UX faz? Ele geralmente foca a sua expertise em determinado ponto. Não que ele não trabalhe com outras, mas o ponto forte dele é aquele ponto em específico. E indo para os pontos específicos, né, a gente tem o nosso amigo UX Researcher, que é um cara que, assim, eu brinco que ele é aquele amigo que vai na sua casa, senta lá do seu lado, vem e fala, o que está acontecendo? Aí você fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Ele, não, mas tá acontecendo mesmo. Aí você começa, você chora, você fala, não, mas isso aqui tá dando errado, não sei o que eu faço mais para dar certo. E ele, realmente, isso aqui tá dando problema. E ele vem pro outro grupo de amigos seus, que é o restante do time de design, e fala assim, fulaninho aqui, tá tendo problema com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, a gente tem que dar um jeito, a gente tem que resolver aqui para ele, porque tá complicado, ele não consegue sozinho. E o UX Researcher faz esse papel, sabe? De ver realmente onde é que estão os pontos de dor do usuário e trazer para a gente insumos suficientes para a gente pensar coisas, soluções, né? Para que ele não tenha esses pontos de dor. E se ele perceber que a gente fez essas mudanças, vir e agradecer a gente. A gente tem o UX Designer, que é o que pega todas as reclamações que o UX Researcher trouxe e fala, não, beleza, a gente pode fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem essa ideia, mas eu não tenho certeza se realmente funciona. Vamos ver com ele para ver se dá certo, né? Então, ele é o cara que geralmente se junta com o UX Researcher para fazer testes, né? E ele é o cara das ideias, ele é o que traz, a gente pode colocar esse botão aqui, a gente pode trazer tal formulário para cá.
isso aqui talvez não seja tão legal, né? Então ele é o que traz as ideias e vai convergindo até a gente conseguir chegar num resultado bacana. E a gente tem o UX Writer, ou o UI, que ele traz... tem esse exemplo maravilhoso do Evita, que é um medicamento, e resolveram fazer um medicamento voltado para o público masculino. Mas o UX Writer é aquele amigo seu que ele tem o dom com as palavras, sabe? Ele vem e fala direitinho, olha, não fica assim, tá tudo bem, se você fizer isso, isso e isso, vai dar certo. Então, ele é o que trabalha com a comunicação. Muitas vezes a gente vê profissionais de outras áreas, como, por exemplo, o researcher, ele vem muita gente que migra de área da psicologia, porque eles entendem como que o comportamento humano está funcionando ali, dos pontos de dor. O UX Writer vem muito da parte linguística, né? Tradução, letras, porque eles têm essa clareza na comunicação, né? E isso é muito bom para a gente, porque isso ajuda com que a gente crie trabalhos melhores e cada vez mais completos, cada um na sua área de expertise. E o VUI, para quem não conhece, é aquele Voice User Interface, então é a interface de voz. É aquele cara que vai entender como que funciona a interação com a Alexa, por exemplo, com interfaces de jogos, quando você vai falar com o seu time no LoL. Isso tem que estar funcionando muito bem, porque senão é um desastre, né? Então, ele geralmente trabalha nessa parte de interfaces de voz e o UX-Writer na parte de interfaces com escrita. Aí a gente tem o UI, né, que é aquela pessoa que trabalha com a User Interface Designer, né? Pessoa responsável pelo design da interface, né, daquilo que é visível, daquilo que a pessoa, que o usuário, que o consumidor vai ter interação. Então, essa pessoa ela vai se preocupar se tem contraste, figura fundo, se a cor traz algum elemento semântico, né, de gestalt que o usuário vai entender. Por exemplo, a gente fala muito sobre o entendimento do semáforo, né? Então, você tem o verde, o amarelo e o vermelho, né? Então, se eu faço um botão vá, né, conclua ação vermelho, geralmente as pessoas vão falar assim, não, é para eu apertar ou é para eu não apertar, né? Eu não sei. Então a gente coloca em verde, porque em verde representa, tá tudo bem, segue em frente, vai que tá tudo certo, né? Então, e essa pessoa, ela também vai levar em conta a usabilidade, né? Uma pessoa que tem daltonismo, né? Que tem um tipo específico de daltonismo, ela consegue visualizar essa informação sem a distinção da cor X, Y, Z? Não sei, né? Então tenho que testar, tenho que me aprofundar. Como é que eu faço para o meu site ser navegável para uma pessoa que tem deficiência visual ou que é cega, né? Enfim, tem várias questões que são muito legais e que a galera de interface, especialmente em usabilidade, hoje em dia a gente já tem um núcleo de designers pensando e gerando conteúdo muito forte, então é bem bacana, não? Tem muita coisa assim que você já pode pegar pronta, né, de requisitos, né, como fazer as pessoas visualizarem melhor tal coisa. Então você consegue construir aplicativos ou sites, sistemas para nichos específicos que atendam pessoas diversas. Isso é muito bacana, né? Usabilidade e acessibilidade no meu sistema. O Service Designer é aquela pessoa que é responsável pela visão do todo, né? Então, por exemplo, quando eu vou falar do hambúrguer, eu tenho lá uma lanchonete, fast food, eu tenho a parte gráfica que vai colocar o letreiro, a embalagem, eu tenho a parte de toy, né, brinquedos, que é super legal e que é muito legal, assim, de vez em quando eu encontro alguém que trabalha fazendo toy design, e é bem legal também. Então, assim, que tem várias restrições. Você tem que fazer um brinquedo funcional que é $1 o custo dele, ou 40 centavos de dólar. É uma coisa assim bem legal. Então o Service Designer ele vai ver todas as visões dos outros designers, ele vai ver a visão do negócio, ele vai ver a visão do mercado, da concorrência, o que é que está acontecendo no todo, e aí ele vai conseguir formular uma estratégia um pouco mais integrada, pensando especificamente nos pontos de contato do cliente com a marca. Então, quando eu vou num fast food e eu tô com aquela expectativa de comer um lanchão, assim, bem mega maravilhoso, e aí chega aquela coisinha meio qué,
Né? Você, cara, eu tô com fome, eu só vou comer isso porque eu realmente tô com fome. Né? Mas na próxima vez, talvez eu não vá comprar nessa lanchonete, eu vou comprar na lanchonete do lado. Ou se todas me decepcionarem, eu vou comprar um macarrão instantâneo e vou fazer em casa, né? Enfim, porque o cliente também vai se resolver, né? Se você não resolver o problema dele, ele vai achar uma solução. E provavelmente a solução vai ser: vou para outro lugar, vou fazer outra coisa, né? Porque ele não tem que perder o tempo dele, né? As pessoas não precisam perder tempo reclamando das coisas. É muito chato quando você tem que reclamar de tudo. O designer de estratégia, né, de UX, é uma pessoa que ela é responsável para ver um pouquinho além do que o service designer já faz. O service designer já é aquela pessoa que, nossa, tem uma visão muito macro de tudo que está funcionando. O estrategista, ele vai pensar no futuro, ele vai projetar para o futuro, ele vai pensar em cenários que ainda não aconteceram, né? Como é que eu posso inovar, né? Como é que eu posso criar algo que já é um problema que a gente vê no horizonte, mas que não sei se é a hora. Enfim, assim, é muito louco, é bem legal. É, na verdade, até certo ponto, um santo grau, assim, na minha visão, né? Não, na minha visão particular de UX, é um santo grau, né, de o que eu vou atingir no futuro. Quando eu estiver bem velhinha, eu vou enxergar Matrix, né? Porque é meio a pessoa que está enxergando a Matrix ali. Está trabalhando com o futuro e com a inovação. Então agora a gente chegou na hora do case, porque a gente falou muito de teoria, a gente tentou trazer de uma forma bem leve, né? Para vocês também não dormirem, porque é sexta-feira à noite, gente. Assim, muito obrigada por todos que estão assistindo a gente numa sexta-feira à noite. Vocês são legais, corajosos, maravilhosos, e a gente preparou com muito carinho também pensando nisso, que sexta-feira à noite é um plus, né? Fechar um evento. Então, o primeiro case é um case que se trata de um serviço de consultas médicas rápidas a preços acessíveis. Essa startup, ela se iniciou em 2011, se eu não me engano. Foi aqui em São Paulo. Eu acho que foi aqui em São Paulo, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que ou foi São Paulo ou foi Rio. Nesse momento ela está em São Paulo, Rio e Belo Horizonte. E o que ela queria era justamente trazer para a saúde aquelas pessoas que não têm acesso a uma saúde de qualidade. Aquelas pessoas que precisam de rapidez, às vezes você está com um sintoma que você precisa de um tratamento rápido, e o SUS é muito bom, só que o SUS não tem rapidez, o SUS tem gargalos bem específicos. Plano de saúde também não tem rapidez, muitas vezes você marca uma consulta para daqui a um mês, daqui a 2 meses, às vezes acontece de você até melhorar, né? Tipo, e a sua consulta chega, você, não sei o que eu vou fazer, né? Acho que eu vou cancelar. Enfim, aí foi bem legal, porque o Doutor Consulta ele nasceu de uma ideia de missão. Eles pensaram que na saúde eles queriam trazer para todas as pessoas, né, para o máximo de pessoas possíveis, uma saúde de qualidade, com preços baratos, de uma maneira acessível. Então, eles começaram só com consulta a princípio mesmo, e depois eles começaram a fazer exames, dentista, né, colocaram o odontológico ali dentro, check-ups. Então, o que eles fizeram? No começo, eles pensaram assim, eu tô falando isso porque eu vi uma palestra da Service Designer que fez uma mudança estratégica dentro deles, né, e que foi quando explodiu, a coisa realmente pegou. Porque eles pensaram a princípio assim, as pessoas que a gente quer atingir estão nas comunidades, então vamos fazer uma clínica perto da comunidade, né? E eles fizeram, só que as pessoas não iam usar, elas não estavam usando. E passou alguns meses, né? E as pessoas não iam lá. E eles começaram a se perguntar, mas por que as pessoas não estão usando nossa clínica? Né? Somos baratos, temos um atendimento muito bom, tipo, então assim, tem alguma coisa errada. Vamos pesquisar com o usuário, por que eles não estão usando? E aí eles descobriram que as pessoas que moram na comunidade, geralmente elas trabalham muito longe de onde elas moram. Elas trabalham 1, 2 horas de ônibus, metrô, condução, né? Então elas têm uma tendência a resolver o problema perto do trabalho. Porque ou ela chega um pouquinho antes e consegue resolver antes de entrar, ou na hora do almoço, né? Ou logo que sai.
sai rapidão, né? Faz o que tem que fazer, e aí, se demorar para chegar em casa, não tem problema, mas resolveu o seu problema. Então, eles mudaram toda a estratégia deles de localização, que foi bem bacana, e aí eles começaram a abrir as clínicas, fecharam as clínicas nas comunidades e começaram a abrir as clínicas perto de terminais de ônibus de grande movimento, perto de metrô. Aqui em São Paulo a gente tem uma linha de metrô bem boazinha, então eles começaram a construir essas clínicas nesses lugares. Só que também tem uma coisa, eles também pensaram no médico como um usuário do sistema deles, porque na verdade eles são intermediários entre o paciente e o médico, né? Eles são um prestador de serviço que fica aqui no meio. E aí eles foram e fizeram algumas coisas. Eu sei essa parte porque eu usei bastante o Doutor Consulta, é um case que eu gosto, né, que eu já analisei e eu também vi que funciona, então é uma coisa que eu posso falar que realmente foi legal. E aí os médicos, eles recebem mais do que geralmente eles recebem pelo plano de saúde. Eles conseguem ter agenda marcada, horários fixos, né? Então, uma médica, ela fica terça-feira na unidade do bairro tal, quarta-feira na unidade do bairro tal, e no resto dos outros dias ela fica na clínica particular, ou ela fez residência no hospital, enfim, ela tem a vida dela, né? E ela não precisa cuidar da infraestrutura, não precisa pensar no aluguel físico do lugar, na manutenção, isso são eles que fazem, né? Então, assim, é um ganha-ganha tanto para o médico quanto para o paciente. E para você conseguir marcar as consultas, eles não focaram só no digital. Eles têm toda a parte digital, tanto na internet, né, nos browsers, né, navegadores, quanto nos aplicativos de celulares, mas eles também focaram muito num bom atendimento por telefone e num bom atendimento presencial, porque eles entenderam que essa população que eles queriam atingir, e muitas vezes são analfabetos digitais, são pessoas que não estão com interação, elas não sabem como baixar um aplicativo, como entrar no site, às vezes não tem internet. Então eles conseguiram pensar nisso de, não, vamos prestar um bom atendimento por telefone, você liga e você realmente resolve o seu problema. Um humano está lá do outro lado te atendendo e tentando te ajudar de fato. E assim, parece besta, mas isso é incrível, é revolucionário, gente. Né? E outra coisa que eles trabalharam também muito foram os preços. Então, como eles conseguem negociar em larga escala, porque eles querem pegar um público de grande escala, então eles conseguem fazer planos de check-up, exames, vacinas, por uns preços bem camaradas, e eles parcelam tipo, em 10 vezes, o que é muito legal. Nessa palestra, é que eu não me lembro o nome da designer, enfim, isso foi um erro, eu devia ter anotado ou procurado melhor, mas foi sensacional a palestra dela sobre esse case. Ela também falava uma coisa bem interessante, que 40% dos usuários do Doutor Consulta já eram pessoas que tinham plano de saúde. Então essas pessoas, elas pagavam por uma consulta fora do plano, porque o principal motivador é poder ter a consulta rápida, né? Porque se você entra na plataforma de manhã, dependendo do horário, você consegue agendar para o mesmo dia, ou para o dia seguinte, ou no máximo na mesma semana. Então a rapidez, a agilidade atrai um outro público que também tem recurso para pagar um plano de saúde, mas precisa de rapidez. Na hora que você está com dor, que você está, sei lá, com uma crise sinusite, com aquela enxaqueca horrorosa, tipo, você quer um alívio rápido, você não quer esperar 1 mês, 2 meses para marcar uma consulta, para depois marcar exame, você quer realmente, você precisa, né, de uma coisa que te dê um alívio. E eu até tinha feito alguns pontos anotados, né, sobre coisas que eu vi que eles melhoraram, né, no sistema de saúde, e aí quando eu fui olhar o site deles com um pouquinho mais de atenção, eu vi que eles falavam justamente desses 3 pontos, né? Então, assim, eles tinham isso em mente e realmente, se você usa o sistema, você vê que eles, lógico que assim, tem falhas ocasionais, mas eles são bem pontuais, pode ter algum atraso, às vezes tem um paciente anterior que está com um problema mais grave, então precisa de uma consulta um pouco mais extensa, mas no geral a hora é marcada, é tudo bem certinho, né? Então, assim, é fácil de agendar. Se você não consegue usar um aparato tecnológico, você pode ir no lugar,
você pode usar o telefone, mas se você tiver internet, você pode agendar de onde você estiver, né? É fácil de pagar, então eles facilitam tanto o preço quanto as parcelas, né? Não é uma coisa pesada, então você não fica pensando que daqui a um mês eu preciso ir no médico porque vai cair o meu salário, né? Não, eu consigo ir agora porque eu vou parcelar em 10 vezes e vou resolver meu problema, né? E também é fácil de chegar. Essa coisa da localização foi uma coisa que eles trabalharam muito. E isso é serviço com a parte gráfica, com produto, com tudo junto. É um trabalho, um esforço muito grande, conjunto, para conseguir resolver várias frentes ao mesmo tempo e criar um produto completo, homogêneo, que realmente atraia as pessoas. E hoje em dia ele já tem alguns concorrentes. Depois de um tempo, acho que no segundo ou terceiro ano que eles começaram a expandir mais, você já vê outros concorrentes anunciando pela cidade e tal. Então é bem interessante também aí como é que eles vão trabalhar com a concorrência, né? O que a concorrência vai trazer de novo também. Tem outras coisas. E agora para o nosso segundo case, é a Disney, né? Um baita de um exemplo, né, de como criar experiências incríveis. E se vocês acessarem esse Bitly, vocês conseguem ver toda essa parte de mapeamento de experiência bonitinha que a gente vai estar falando aqui. Mas em resumo, né, como é que é dada a experiência na Disney, né, de maneira geral. Pode passar. Então, você tem a experiência pré-Disney. A partir do momento que você compra, né, vou para Disney, comprei aqui as passagens, estou lá, comprei o ingresso. Você já recebe alguns avisos, assim, né, que a sua experiência vai ser muito boa. Você recebe alguns panfletos impressos e alguns no meio digital, mostrando algumas das atrações que vão ter, né, durante aquele período de tempo que você vai estar lá. Algumas instruções, assim, também, que nem o do Dumbo, você tem datas específicas, né, para onde vai acontecer tal parada, então onde show ou teatro, né? Então você tem toda essa experiência mapeada desde o início. Desde o momento da compra, você já começa a ter sinais, né, de que, olha, vai ser bacana, vai ser interessante, né? E eles estão sempre tentando te lembrar também de que vai ser começar a agendar, eles já chamam, eles pegam o seu e-mail, né? E de antemão, eles já te mostram uma gama de oportunidades por e-mail e por panfleto impresso, né? De que, olha, vai ter esse show, vai ter essa atração, vai ter esse evento, né? E também não só os eventos que vão estar acontecendo, como também as experiências gastronômicas que você tiver por lá. Por exemplo, eu quero ter que eu quero ir para tal churrascaria que eu sei que eu quero ir para lá. Né? De antemão, você já consegue reservar seu lugar e fazer com que no dia você só tenha que aparecer lá no horário para poder comer da forma que você quiser, na tranquilidade, né? Sem ter que se preocupar com, nossa, eu preciso agendar horário, então, nossa, eu preciso chegar cedo. Então, a fila de tal atração, nossa, eu tenho que chegar cedo, eu tenho que ficar ali não sei quanto tempo na fila. Então, você já consegue marcar alguns compromissos ali de antemão e já fica tudo muito organizado para quando você for no lugar, você só apreciar a experiência. Alô? Outra coisa que eles mandam também, de antemão, se você mora nos Estados Unidos, eles te mandam uma pulseira inteligente, né, que você recebe em casa. Se você não mora nos Estados Unidos, você recebe essa pulseira gratuitamente, porque já está no pacote que você comprou, né? Mas se você não mora lá, na hora que você chega nos Estados Unidos, chega na Disney, né, ou no hotel, eles te dão isso e tem uma parte eletrônica ali na pulseira, que ela vai ter todos os seus dados, então isso vai te facilitar, você vai entrar nos lugares sem precisar mostrar ingresso, eles querem que você tenha uma experiência com as mãos livres, né, para você comer, para você tirar foto. Então a ideia é que você não leve o cartão de crédito, deixe a carteira no hotel, né, deixe todas as coisas no hotel, leve só o celular mesmo, para você conseguir apreciar, né, melhor a experiência.
Então, uma coisa que é bem legal desse bracelete é que cada membro da família vai receber um, né, com código. Você pode colocar pontuação, dinheiro ali dentro. Então, tipo, você vai com 2 filhos, então eles vão ficar soltos para curtirem o que eles estão mais afim de curtir. Eles vão, tipo, eu quero comer um hot dog. Coloca lá na pulseirinha e gasta o ponto, né? E também na parte que você né, naquela parte dos e-mails que você reserva, você fala, eu vou na montanha russa no dia tal, no horário tal, então eu não vou precisar pegar fila. Então, só com essa banda, né, esse bracelete, só com esse bracelete você consegue, já chega no horário, já passa na fila, já entra, não precisa mostrar nenhum ingresso de reserva, nenhum ticket, não precisa fazer nada no aplicativo. Isso já está automático, isso já está embutido. Você só tem que, no aplicativo, você já tem seu itinerário, então você só tem que meio que seguir aquilo, né? E você vai ter, lógico, que intervalos para fazer outras coisas. E esse aplicativo também que eles pedem para você instalar de antemão, porque tudo precisa ficar sincronizado, ele vai te dar opções mostrando assim, o brinquedo tal tá com uma fila de 8 minutos, o outro tá com uma fila de 2 horas e meia. Então, pelo aplicativo, eu não tô afim de ficar 2 horas e meia, eu vou pro de 8 minutos, né? Depois eu vejo o que eu faço. E outra coisa também que é legal, esse bracelete, conforme você vai andando, a Disney é um lugar hiper vigiado. Tem câmeras, tem sensores em todos os lugares, né? Então, para você ter essa invasão de privacidade tão grande, em contrapartida, eles te oferecem coisas para falar, invasão de privacidade é legal. Por quê? Você entrou num brinquedo, todas as câmeras que vão tirar fotos suas, que vão filmar você gritando lá, morrendo na montanha-russa, a gente vai mandar o vídeo para você, ó que legal. Tá vendo? A gente vai mandar a foto, a gente vai mandar o vídeo. Então, assim, você vai ficar livre, tranquilão, você não vai precisar ficar registrando toda hora, você vai poder curtir mais, né? E também tem outra coisa, quando você entra num brinquedo que tem fila, que você está fisicamente na fila esperando, esse bracelete, ele se comunica com o seu aplicativo e libera joguinhos específicos para você ficar na fila, para a experiência da fila não ser uma coisa tão ruim. Aqui o Esse é um aplicativo, exemplo. que eu já Esse falei. é um exemplo do aplicativo. Mas no geral ele libera alguns joguinhos só, para você conseguir, enquanto você estiver na fila, para poder se distrair, né? Que é uma forma de você não ver tanto tempo passar. E na parte de transporte, né, experiências de transporte, quando você mora nos Estados Unidos, você recebe essa pulseirinha, você consegue, a partir do momento que você chega no aeroporto, né, tem acesso a essa pulseirinha, você já é transportado pelo pessoal da própria Disney para o hotel de onde você vai ficar, seja ele da Disney ou não. Então é uma experiência muito boa, assim, no sentido de, poxa, você pôs o pé aqui em Orlando, a gente vai te catar pelo braço e você vai esquecer todos os problemas que você tinha antes de você pisar aqui. É para ser uma terra mágica, é para ter uma experiência mágica e a gente vai ter todos os cuidados possíveis para fazer com que você permaneça e veja tudo que a Disney tem de oferecer de bacana. Então, é bem essa experiência de um mundo totalmente diferente daqui para dentro. A gente só falou nesse case da experiência pré, né? Porque quando você chega na Disney, eu não sei porque eu nunca fui lá, mas eu imagino, né? Que quando você chega lá, eles vão ter milhares de formas de te entreter, né? Que passam por outras mídias já, passa por cinema, por teatro, né? Por outras mídias que o design não abraça. E mais que o design também vai permear nessas soluções, né, que eles encontraram. Então, essa coisa deles conseguirem fazer com que se você se comprometa um pouco de gastar o seu tempo de uma forma mais ou menos agradável para marcar o seu itinerário, reservar quais os brinquedos que você quer, onde é que você quer jantar, né, o que você quer fazer, mais ou menos planejado, isso vai garantir uma experiência muito melhor, porque você chega e se diverte, em vez de chegar e pegar fila. Aí agora eu vou falar de um outro case que, na verdade, é uma funcionalidade muito boa,
mas que eu tive uma experiência pessoal, né, com essa funcionalidade, e eu batizei de como causar um microinfarto em alguém que você ama. Provavelmente vai ser em alguém que você ama. Então, a Samsung, os celulares da Samsung, eu não sei a partir de qual modelo, mas eu descobri esses dias que no meu celular também tem, né? Eles têm uma mensagem de SOS, que é uma feature, né, uma ferramenta em que você aperta 3 vezes o botão de power seguido, e você apertando isso, ele manda automaticamente uma mensagem de SMS pedindo socorro com a sua localização do Google Maps, falando: eu preciso de ajuda, eu estou em tal lugar, para a pessoa que tiver na sua lista de contato de emergência. Você pode colocar várias pessoas, né? Então, o que aconteceu? Há uns 6 meses atrás, meu marido trocou o aparelho celular dele, e eu, pelo menos, também tenho esse costume, né? Quando eu compro um aparelho novo, tem várias configurações, o tutorial vai me guiando, e eu vou, ok, configuro, sim, coloco as informações, autorizo e tal. E ele fez todo esse processo. E 6 meses depois, ele estava andando, né? Com ele andando na rua, tranquilamente. Ele foi buscar um exame médico que não tinha pela internet. Na verdade, ele foi fazer o exame médico, né? Eu busquei o exame hoje, mas ele foi fazer o exame médico. E ele aproveitou, tipo, a gente está trancado dentro de casa há meses, né? O Uber estava muito caro, então ele falou: não vou andar de Uber. A gente tem medo de contágio, né, em transporte público. Então ele, tá um dia lindo, eu tô numa vibe legal, tô feliz, tá tudo legal, eu vou andando para casa. E de vez em quando ele olhava o celular, né, para ver se tinha alguma mensagem minha, ou para falar: tô chegando, quer que eu passe na padaria, alguma coisa assim. E aí teve uma hora que ele começou a olhar o celular naquele sol, né? Não dava para enxergar direito. Ele apertou o botão de power e desligava, ligava, aquela coisa assim. Tipo, ele apertou várias vezes seguidas, bem tranquilamente lá ele, apertando o botão. E eu estava no meio de um evento, o TDC. Eu estava no dia da minha trilha que eu estava coordenando. E eu estava lá no meio do evento, na minha trilha, né? E eu comecei a receber mensagens. Eu estava falando com ele pelo WhatsApp, né? E ele: eu tô chegando e tal, eu tô em tal lugar. E aí, de repente, veio essas mensagens de SMS. 2 mensagens, né? SOS, preciso de ajuda. E eu falando com ele pelo WhatsApp, né? Você não pediu ajuda? Ele: não pedi. Tô em tal lugar, né? E aí, em um segundo, bateu aquela noia de: será que eu tô falando com ele pelo WhatsApp? Eu não sei, pode ser outra pessoa que está digitando. Vai ver, ele conseguiu pedir socorro, né? Mandou a mensagem e está pedindo socorro, né? E outra pessoa pegou o celular e eu estou falando com outra pessoa falando que está tudo bem. Então, lógico que eu fiquei desesperada. Eu falei pro pessoal da coordenação: gente, eu preciso sair, volto assim que puder, né? Tipo, e mandei uma mensagem para ele por SMS também, né? Mas pensando: será que ele vai ver? Será que ele não vai ver? Né? Eu nem sabia que tinha essa função também. Enfim. Então, o que aconteceu? Ele não sabia da funcionalidade que ele tinha configurado meses atrás. E ele depois falou assim: se eu tivesse em perigo real, eu nunca me lembraria dessa feature. Nunca. Nunca. E eu fiquei assim: gente, não, isso assim, no dia, né, a gente foi lá, aí se desencontrou na rua, o que também gerou um estresse, né? Quando eu cheguei em casa, ele estava em casa, todo feliz, todo tranquilão, e eu morrendo de preocupação, né, já infartando, assim, tipo, o que aconteceu? Eu vou voltar pro evento, depois do evento a gente conversa, né? E aí eu voltei pro evento, né, tomei uma aguinha, respirei, voltei, né, acalmei, e aí no final, aí, enquanto eu estava no TDC, ele e a minha mãe começaram a fazer um CSI no celular, né? Como assim? Porque ele não sabia que ele tinha mandado SMS. Ele não fazia ideia do que tinha acontecido. E a minha mãe contou o meu lado da história. E aí ele começou a investigar. E ele: existe esta feature que ele configurou meses atrás. E ele não lembrava. E, assim, é muito pouco provável que quando você configure uma coisa, você não vai se lembrar, a menos hoje em dia, né? Lógico que nos lembraremos, porque foi um infarto coletivo, né? Minha mãe ficou nervosa, eu fiquei nervosa, ele depois ficou: desculpa, eu não sabia, eu só estava tendo um dia feliz na rua,
né? Então, assim, então, é, eu gosto muito da marca, né? É uma marca que eu tenho uma retenção, mas quase me afastou. Se fosse, ele até falou, se fosse a mãe dele, né? Se a mensagem tivesse sido para a mãe dele, quando ele chegasse em casa, ela ia estar estirada no meio da sala, né? E a teacher, para salvar a vida de alguém, matou outra pessoa, né? Então, às vezes o UX falha, sim. E por isso que a gente está sempre num processo de auto melhora, né? De constante melhora, porque se o usuário configurou uma coisa e ele se esqueceu, a culpa não é do usuário. Você que não conseguiu lembrar ele de forma efetiva ou gravar na memória dele que aquilo era importante para ele memorizar. E no geral, o ideal é que a gente não faça o usuário memorizar nada. O usuário tem que viver a vida dele tranquilão. O ideal é que o design trabalhe para melhorar a vida das pessoas e seja transparente, seja invisível, né? A gente faz o nosso trabalho, né? E a gente gosta quando as pessoas não sabem que a gente fez o nosso trabalho, né? Quando elas não estão reclamando, quando elas não estão achando, nossa, que estranho, por que isso está acontecendo, né? Então é que está tudo bem. Se está invisível, se está óbvio, né? Se alguém falou, nossa, tipo, não sempre foi assim, né? Então, trabalho bem feito. É isso. Muito obrigada. Obrigada, gente.